E aí, pessoal, eu sou Yasmin e esse é o podcast de pai para filha. Como que vocês estão? Esse é o último episódio da primeira temporada. Vamos lá. Seus pais são cristãos ou até mesmo são líderes? Você cresceu na igreja e em algum momento percebeu que você não tinha tido uma experiência com Deus verdadeira e o que você dizia ser a sua crença era na realidade a crença de seus pais? No episódio de hoje, falaremos sobre crescer na igreja e ter encontros com o Senhor depois de anos ouvindo falar dele. O título desse episódio é Deus não tem netos. Por quê? Porque isso é muito especial. Nosso relacionamento com o nosso pai, que eu falo Abba, tá? Ele não deve ter mediadores a não ser Jesus Cristo, ok? Então, vamos lá. Bem, se você ouviu o episódio 5 e 6, já conhece um pouco do meu testemunho, mas caso você tenha caído de paraquedas nesse episódio, oi, eu sou Yasmin, tenho 23 anos e tenho nesses 23 anos experimentado a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Meus pais não são pastores, mas meus irmãos mais velhos são. E por isso eu tive minha vida atravessada por experiências que famílias pastorais têm. Mas por que eu estou ressaltando essas informações? Como os meus pais nunca foram líderes na igreja, eu cresci em uma realidade comum a todo cristão, de não ter ligações com os irmãos da igreja além da fé. Entretanto, ao visitar e participar das programações nas igrejas de meus irmãos que estavam à frente, eu via e tinha acesso a pessoas e lugares que eu não tinha na minha igreja local. Enfim, eu vivi um pouco dos dois mundos, de ter acesso aos bastidores através dos ministérios dos meus irmãos mais velhos e ser a ovelha comum dentro da minha igreja porque os meus pais não eram líderes. Então eu vivi um pouco desses dois mundos e posso dizer que tanto como a ligação religiosa como a ligação de sangue com os meus irmãos não significa um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Hoje vamos ler lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Essa é a passagem que relata a experiência de Moisés com o Senhor na sarça ardente. Moisés era hebreu, pertencente da tribo de Levi e escolhido pelo Senhor para liderar Israel para fora do Egito. Mesmo sendo criado como egípcio, ele conhecia a história do seu povo e já tinha ouvido falar do nome do Senhor de Israel. Quando o Senhor se apresenta a Moisés, ele se apresenta como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não se apresentava como Deus de Moisés ou Deus de Israel. Ele se apresentava como Deus de relacionamento e não de promessas. Abraão se relacionava com Deus, e nós vimos isso em Gênesis 18, por exemplo. Isaac também, você encontra isso em Gênesis 26. E o seu filho Jacó, Gênesis 32. Até hoje nós falamos Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Em Êxodo 19, o povo de Israel teve a chance de falar com o Senhor sem mediadores. Mas no capítulo 20, eles disseram, no versículo 18, está escrito assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Se você for ler os versículos antes disso, você vai realmente prestar atenção quantas vezes o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó deu a oportunidade ao seu povo se relacionar com eles. E esse é o exemplo do versículo 19, quando realmente Deus falou para Moisés realmente preparar o povo para que eles tivesse um relacionamento, porque até aquele momento o povo escutava sobre Deus
E as palavras do Senhor eram através de Moisés. Quando o Senhor Deus levantou Moisés, ele levantou ele como um profeta e como um líder e falou que ele lideraria o povo, que ele escutasse as suas palavras. E por medo, por causa de suas debilidades, Moisés pediu para o seu irmão Arão falar por ele. Então, olha que confusão. O povo de Israel, que podia chamar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó de seu próprio Deus, tinha mediadores no seu relacionamento. Então, no episódio de hoje, que o título é Deus não tem netos, por quantas vezes você mediou, colocou um mediador no seu relacionamento com Jesus Cristo? Sabe, muitas vezes, quando eu era criança ou mais nova, em momentos de crise, eu olhava pessoas de fé e de exemplo de fé, exemplo de conduta, e eu pensava, eu quero viver um relacionamento com o Senhor dessa forma, o Senhor dessa pessoa, eu preciso ser crente igual a essa pessoa. E colocava mediadores, e é muito bom, é muito saudável ter pessoas maduras e exemplares na fé para a gente se espelhar. Mas essas pessoas, as experiências que elas têm com Deus, não deve ser a nossa bússola espiritual do nosso relacionamento com o Pai. A experiência que Abraão teve com Deus foi totalmente diferente da experiência que Isaac teve com Deus. E foi totalmente diferente a experiência que Jacó teve com Deus, que também foi totalmente diferente a experiência que Moisés teve com Deus. Então, quantas vezes você está baseando a sua fé na experiência que outros têm com Deus, ao invés de você entrar no seu quarto, no seu secreto e ter as suas próprias experiências com o Senhor? Quando vai ser você que vai contar os seus testemunhos e não contar o testemunho dos outros? Então, no episódio de hoje, realmente eu fui crescendo e percebendo no Senhor que eu não queria mais chegar para os meus amigos e contar os testemunhos dos meus irmãos mais velhos. Eu não queria contar os testemunhos dos pastores e dos missionários. Glória a Deus, porque eu tenho meus irmãos mais velhos que têm fé. Glória a Deus que existem pastores e missionários. Mas eu não queria contar a experiência deles com o Senhor. Eu queria contar a minha experiência com o Senhor. Voltemos lá para a palavra, ok? Vamos falar sobre Êxodo 20, que fala do episódio em que o povo teve acesso a falar com Deus sem mediadores, ok? A partir do versículo 16. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E depois o Senhor a Moisés disse: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam, e também os sacerdotes que não se e também os sacerdotes que se acheguem, que se cheguem ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo: marca temos ao redor do monte e santificai. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpasse o termo para subir ao monte, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Acabamos de ler Êxodo 19, capítulo 16 ao 25. Então, o que nós vemos nessa passagem era que havia um limite e somente algumas pessoas, que no caso aqui era Moisés e Arão, que poderiam subir ao monte.
e ter esse lugar de intimidade maior, ok? Todos ali tinham acesso a escutar a voz do Senhor naquele momento. Todos aqueles tinham acesso e conseguiam ver, contemplar a grandeza e o poder do Senhor em cima do monte. Mas só quem podia acessar o monte era Moisés e Arão. Isso é muito forte. Porque Arão e Moisés aqui na passagem e nessa época, eles eram o profeta, o sumo sacerdote, o líder, ok? E quando se constrói o templo, se diz sobre o lugar do Santo dos Santos, e que aquele lugar é tremendo, e aquele lugar é poderoso, e somente o sumo sacerdote daquele ano, uma vez ao ano, poderia acessar. E caso esse sacerdote estiver em pecado, ele era morto pelo poder do Senhor, porque não pode se encontrar sem santidade diante do Senhor. Nosso Deus é um Deus santo. Então, quantas pessoas sabem que estão vivendo uma vida de pecado, quantas pessoas sabem que estão fazendo tantas coisas erradas, mas a boa notícia é que Jesus, através do seu sacrifício, nós podemos nos arrepender e ter graça para nos apresentar diante do Senhor. O sacrifício de Jesus nos possibilita, nos dá a chance, a oportunidade de, diante do trono da graça, se relacionar com o nosso Pai. É só através do Filho que nós acessamos o Pai. Foi através do seu sacrifício, de um cordeiro imaculado que ressuscitou como um leão. E é muito tremendo isso, sobre a questão do relacionamento. E é muito forte porque parece maravilhoso um encontro com Deus. Quando você imagina um encontro com Deus, você pensa em um momento calmo, talvez. Quando você pensa no céu, você pensa numa paisagem limpa, calma, tranquila, linda. E o encontro de Moisés com Deus aqui nessa passagem era no monte com trovões, relâmpagos e que o monte estremecia. Sabe, muitas vezes, diante do Senhor, o seu coração vai tremer. De medo, de temor mesmo, porque Ele é poderoso demais. E é nesses momentos em que nós reconhecemos a nossa pequenez, sabe, que nós somos tão miseráveis, não somos dignos de estar na presença dEle. É que a glória dEle desce de uma tal forma, tão pesada. E quando a glória dEle desce, somente aqueles que querem um verdadeiro relacionamento com o Senhor permanecem nesse lugar. E aqueles que não querem um relacionamento, pede para Moisés, suba no monte por nós e fale você com o Senhor. Que você e eu seja como Moisés, que enfrentou o medo e entendeu o tamanho da nossa pequenez, sabe? O nosso tamanho, nós somos tão pequenos. Mas por sede de relacionamento, por confiança no nosso Senhor, possamos enfrentar todas as situações para estar diante da presença dEle. E nosso Deus é um Deus de relacionamento. Não existe outro igual a Ele. Vamos ler mais um pouquinho. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.
E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Está no versículo 18 do capítulo 20. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Olha como isso é forte. Moisés diz ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós. Diante da presença do Senhor, diante do poder do Senhor, não tem como não temê-lo. As nossas pernas tremem e nossa, realmente eu tô falando da real presença do Senhor. Nossas pernas tremem, porque nós percebemos que o nosso fundamento é Cristo Jesus, não é essa terra, não são as coisas dessas terras que são materiais. O nosso coração acelera e ficamos, eu não sei a palavra, o máximo que vem na minha cabeça agora é pasmos. Mas olha que interessante, antes de o Senhor falar tudo isso, e o povo vê os trovões, os relâmpagos, o Senhor estava falando uma lista de coisas sobre: não faça isso, não faça aquilo, não cobiça a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo ou o servo. Ele estava falando uma lista de pecados para que o povo ali reconhecesse em arrependimento. O Senhor fala dos nossos erros, não no sentido de nos afastar dele, não. O Senhor não quer a gente longe. O Senhor nos quer arrependido e disposto a abrir mão de tudo isso, todos os nossos mais maus hábitos, a nossa má mentalidade, nossas más obras. Está disposto a abrir mão de tudo isso porque queremos a presença dele. E aí ele fala no final do versículo 20, a fim de que não pequeis. O pecado leva à morte, e quando você lembra que Jesus é a vida, ou seja, quem peca não consegue andar num caminho que leve a Jesus. Anda em sentido oposto, ao contrário. E ele fala no versículo 21, e o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. É muito louco pensar que a palavra fala, e isso é verdade, com certeza, a palavra do Senhor toda, de capa a capa é a verdade, ok? Mas é muito louco pensar, porque quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós pensamos em luz, porque Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Só que nessa passagem específica, quando Moisés se achega a Deus, ele se chegou à escuridão. Sabe, quando você talvez já teve essa experiência, se você não teve, quando você começar a se relacionar em outros níveis no Senhor, você provavelmente terá, é que quanto mais próximo que você chega ao Senhor, mais você vai morrendo aos poucos. Você vai percebendo que os seus sonhos não são tão importantes quanto os planos de Deus. Você vai percebendo que a sua vida não é tão mais valiosa que a vida do Cordeiro e das pessoas em sua volta, das almas que precisam escutar sobre Jesus Cristo. E você começa a renunciar suas próprias vontades, seus próprios quereres, para ir mais próximo de Jesus Cristo. E cada passo que você dá de sim, de obediência ao Senhor, menos controle você tem. E menos conhecimento do o que virá à frente você tem. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é muito forte. Ir para a presença do Senhor é andar em meio à escuridão. Você tem noção disso? Porque é andar pela fé. É andar sem saber o que virá pela frente, mas é na esperança, mais um passo e eu vou encontrá-lo. Mais um passo e eu vou encontrá-lo. Mais um passo e eu irei encontrá-lo. Porque eu estou dando passos de fé e de obediência.
Então, isso é tão lindo, isso é tão forte, que eu converso com vocês e eu fico reflexiva. O Senhor, ao falar com o povo, ele se apresenta como o seu Deus. Até aquele momento, o povo não conhecia a voz do seu Deus, somente as palavras do Senhor através da boca de Moisés. E na chance de não haver mediadores, o próprio povo escolheu escutar a voz do homem do que do seu próprio Senhor. Quantas vezes eu e você teremos mediadores para se relacionar com o Senhor? Quando o Senhor fala conosco, falará: sou Deus de seus antepassados, ou dirá: sou o seu Deus? Eu não quero escutar do Senhor que Ele é o Deus dos meus pastores, dos meus pais, dos meus irmãos, mesmo que seja. Eu quero escutar que Ele é o meu Deus e que eu sou dele. No último episódio dessa primeira temporada, eu creio que o Senhor deseja ministrar uma fome e uma sede pela presença dele, de intimidade e verdadeiro relacionamento, que não se baseia em experiências com Deus em eventos, mas em uma vida sincera no secreto. Que as nossas rodas de conversas nós possamos começar a falar do nosso Deus, e não o Deus dos nossos pais, amigos, parentes ou líderes, mas verdadeiramente nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Estarei orando agora para finalizar esse podcast. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós não estávamos dispostos a abrir mão do nosso controle, da nossa vaidade, do nosso querer para estar diante de Ti. Nos perdoa por todas as vezes que nós pedimos para Moisés ser o nosso líder, ao invés de escutar a sua voz. Nos perdoa por tanto medo, e eu te peço, realmente derrama um amor tangível sobre nós, pois a sua palavra fala que o amor lança fora todo o medo. Senhor, que possamos declarar que o Senhor é o nosso Deus, que nós somos teus verdadeiramente. Não queremos somente algumas experiências, nós queremos uma vida entregue diante do Senhor e para o Senhor. Nós queremos viver o impossível na sua presença, pois Tu és o Deus do impossível. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Emmanuel, Deus conosco, e nos dá a possibilidade e a chance todos os dias, pois a sua misericórdia se renova a cada manhã. E eu te peço, abençoe a vida da pessoa que está ouvindo e que use essa pessoa como ferramenta de manifestar a glória e o poder do Senhor por onde ela passar. Senhor, toque Espírito Santo no coração dessa pessoa, na mente da pessoa. Senhor, meu Pai, que possamos viver o extraordinário no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por você que acompanhou toda a primeira temporada. Não esquece de me falar o seu testemunho, qual episódio que você mais gostou, o que o Senhor tem falado ao seu coração. Isso acrescenta na minha fé para continuar esse podcast, amém? E até a próxima temporada.